Então, mesmo que seu contrato seja decrescente, tenha sido feito através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, essa taxa ela é variável. Então, não tem como prever o valor da parcela mensal e nem garantir que ela será sempre decrescente. E muitas vezes isso não fica claro para o cliente na hora da contratação. Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiros para você! Hoje, nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que estamos fazendo sobre financiamento imobiliário. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal ensinando passo a passo de como você pode renegociar o seu financiamento imobiliário e economizar um dinheirão. É este vídeo aqui. E também já fiz um vídeo mostrando essa nova modalidade de financiamento imobiliário que tem os juros atrelado à rentabilidade da poupança. E nesse vídeo eu já falei um pouquinho sobre IPCA também. É esse vídeo aqui. Enfim, mas hoje o protagonista do vídeo é justamente os financiamentos imobiliários atrelados à taxa do IPCA. Mas antes de começar, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e deixar o seu like, que é para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ajudando o canal a crescer. Como eu já disse anteriormente, os contratos de financiamento imobiliário sempre foram majoritariamente negociados através de uma taxa fixa. Porém, desde 2019 tem surgido modalidades novas de financiamento imobiliário, com taxas variáveis, flutuantes e que mudam o tempo todo, como é o caso justamente dos contratos atrelados ao IPCA. Os contratos de financiamento imobiliário que têm as taxas vinculadas ao IPCA são as linhas com as taxas de juros mais baixas, com taxas que variam entre 2,95% a 4,95% ao ano, mais a variação do IPCA. Essa variação da taxa fixa vai depender do banco contratado, da sua avaliação de crédito e do seu relacionamento com o banco. E o que é relacionamento com o banco? É se você já é cliente do banco, se você recebe salário por esse banco ou se você tem algum produto contratado nesse banco, como por exemplo um seguro. À primeira vista, essas linhas de crédito atreladas ao IPCA parecem um ótimo negócio, mas elas só se consolidam como um ótimo negócio se a inflação permanecer controlada durante as próximas décadas, e não tem como saber se esse cenário irá perdurar. Eu, pessoalmente, acredito ser uma ilusão acreditar que a inflação sempre permanecerá nos patamares atuais por muito tempo. Vamos fazer uma simulação? Um contrato com uma taxa fixa de 2,95% ao ano, mas considerando uma inflação de 4%, teria uma taxa total aproximada naquele ano de 6,95%. Estou falando aproximadamente porque não é assim que faz a conta, somando as duas taxas. Porém, eu vou fazer dessa forma para fins didáticos e também porque o resultado real fica muito próximo disso. E considerando uma taxa fixa de 4,95 e uma mesma inflação de 4, a taxa total do contrato naquele ano ficaria em 8,95. Atenção, hein? Já tem contrato com taxa fixa melhor do que isso. O problema é que, como o IPCA é uma taxa variável, esses 4% que eu coloquei na simulação fica mudando o tempo todo e, em consequência, a taxa total também fica mudando o tempo todo. Nessa modalidade, as taxas fixas são as mais baixas, mas também é a modalidade mais arriscada. Isso porque a inflação, historicamente, oscila muito e já atingiu picos que tornariam a parcela do financiamento bem salgada. Então, mesmo que seu contrato seja decrescente, tenha sido feito através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, essa taxa ela é variável. Então, não tem como prever o valor da parcela mensal e nem garantir que ela será sempre decrescente. E muitas vezes isso não fica claro para o cliente na hora da contratação. E se você tem um contrato assim, é muito importante ter ciência dos riscos envolvidos. Eu tenho percebido também que essa informação não tem sido passada de forma adequada para os clientes na hora da contratação.
Isso, inclusive, abre margem para reclamação junto ao Banco Central. Eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo, então fique até o final, que a dica que eu vou dar é preciosa. E para entender os riscos de ter um contrato atrelado ao IPCA, você precisa ter claro a dinâmica da inflação. Primeiro, se você tem um contrato atrelado ao IPCA, você precisa saber o que é IPCA. IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo e, digamos, um dos principais termômetros da inflação. Então, os riscos de se ter um contrato atrelado ao IPCA é o risco inflacionário. E pelo amor de Deus, gente, estamos no Brasil. Esse risco não pode, de forma alguma, ser menosprezado, ainda mais se estamos falando de 20, 30 anos de financiamento. Como já vimos no passado, a inflação pode atingir níveis estratosféricos de hiperinflação. É muito difícil, até para os melhores especialistas, prever o que pode acontecer no futuro. E quanto mais longe esse futuro, quanto mais longos são os prazos, mais arriscado tudo fica. E mais imprecisas são as análises. Bom, inflação é o aumento contínuo de preços. E o que leva a um cenário de inflação? Aumento da demanda, aumento do consumo, políticas expansionistas, como aumento dos gastos do governo, impressão de papel moeda. Então, vamos fazer uma análise macroeconômica simplista do momento atual. Nós estamos vindo de um cenário de recessão, onde as pessoas estavam mais cautelosas e por isso consumindo menos. Isso permitiu que a inflação baixasse e finalmente puderam ocorrer cortes na taxa básica de juros, a Selic. Afinal, a Selic é o principal instrumento de política monetária para controle inflacionário usada no Brasil. E daí veio a pandemia com tudo. Os governos no Brasil e no mundo estão imprimindo dinheiro, estão dando auxílio, e isso é muito necessário mesmo, tem que ser feito. Porém, isso pode ter consequências, e a consequência é a inflação. São duas forças contrárias agindo sobre a economia nesse momento. Por um lado, pandemia e recessão. Por outro lado, incentivos econômicos. Quem vai ganhar? Não dá para saber, mas eu prefiro não arriscar. E nós estamos falando no curto prazo. No longo prazo, que é o tempo de um financiamento imobiliário, 20, 30 anos, é impossível prever os movimentos da inflação. Conclusão. A vantagem desse tipo de contrato é que os juros praticados podem ser mais baixos. Porém, o risco da inflação disparar cai todo sobre o tomador de crédito. Por isso, eu não recomendo esse tipo de contrato. São muito arriscados, ainda mais se levarmos em conta o momento atual e a história econômica brasileira e até da América do Sul de uma forma geral. Uma dúvida tem aparecido muito aqui nos comentários. É a seguinte: mas quando eu contratei, me falaram que a parcela mensal seria sempre decrescente e não está sendo assim. Por que isso acontece? Porque a maioria dos contratos desse tipo vinculados ao IPCA são feitos através da tabela SAC. E a tabela SAC tem o sistema de cota de amortização sempre decrescentes. Porém, como a taxa é variável, não tem como o banco garantir que a parcela mensal será sempre decrescente. E, na minha opinião, alguns bancos estão agindo de má fé na hora de fechar esse tipo de contrato. Eles se aproveitam do argumento de que a tabela SAC tem cotas de amortização sempre decrescentes e dão a entender para os clientes que a parcela mensal total também será sempre decrescente. E não é bem assim. Atenção! Cota amortizada é diferente de parcela mensal. Então, se você se sentiu lesado, se você acha que não foi devidamente avisado sobre os riscos, ou se te falaram que a parcela mensal seria sempre decrescente e você tem provas disso, por exemplo, gravações de telefones, números de protocolos, você pode abrir uma reclamação junto ao Banco Central. E eu vou te ensinar o passo a passo agora. Gente, acho que nunca ninguém fez isso. Essa dica que eu vou te dar agora, toda mastigadinha, merece muito uma inscrição, um like e uma divulgação. Vamos lá! Como abrir uma reclamação de forma correta para que ela gere um resultado efetivo? Primeiro passo:
O Banco Central, ele não aceita reclamações se você antes não tiver aberto uma reclamação junto ao seu banco. Então, o primeiro passo para abrir uma reclamação junto ao Banco Central é abrir uma reclamação no saque do seu banco. E muitas vezes isso já resolve. Ah, mas eu já abri vários saques e não resolveu. Então, mas agora eu vou te ensinar como fazer isso. E duvido que não funcione. Você vai fazer isso pela internet, para que você não tenha que se irritar com gravações eletrônicas, horas e horas de espera e nem ligações caindo. Você vai digitar no Google saque e o nome do seu banco onde você tem o financiamento contratado. Daí você vai lá num iconezinho que tem enviar mensagem e você vai escrever a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês, anota aí. Prezados, eu tenho um contrato de financiamento imobiliário com vocês. Número do contrato. Firmado em, daí você vai colocar a data, que é atrelado ao IPCA. No momento da contratação, não me foram passados devidamente os riscos atrelados a essa taxa. Também me foi garantido que minha parcela mensal seria sempre regressiva, e não está sendo assim. Hoje, depois de procurar orientação, eu entendi que o que é sempre regressivo é a cota de amortização pela tabela saque. Mas no momento da contratação, não foi isso que me foi passado. Eu fui levado a acreditar que a parcela total seria regressiva. Me sinto lesado e quero renegociar o meu contrato. Essa é a última vez que eu entro em contato antes de abrir uma reclamação junto ao Banco Central. Daí você guarda esse número de protocolo do saque. Se depois de uns dias ninguém entrar em contato com você, você abre uma reclamação junto ao Banco Central, coloca aquele número de saque que vão te pedir lá dentro da área de reclamações do Banco Central, e daí você fala que você não foi devidamente avisado dos riscos e se sentiu ludibriado quanto à regressão das taxas. Eu vou deixar aqui nos comentários o site do Banco Central onde você consegue abrir essa reclamação e um texto prontinho aqui também. Porém, eu acredito que somente a abertura do saque já vai resolver esse problema. Mas provavelmente alguém vai entrar em contato com você. Por quê? Vou te contar um segredo. Os bancos, eles têm meta para números de reclamações abertas por clientes junto ao Banco Central. Então, se você abrir uma reclamação junto ao Banco Central, isso vai doer no bolso de alguém. E por isso, funciona. Bom, depois dessa, acho que se eu precisar, eu nunca mais consigo um emprego em banco na vida, hein? Então, galera, dá uma força aí. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com algum amigo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Quer filmar minhas plantas também? Ó, gente, essa planta aqui, ó, atrai dinheiro, chama moeda chinesa. Essa aqui, ó, é a penca de dinheiro. Quando crescer, ela tá crescendo e caindo, né? Uma penca de dinheiro.